Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da loteca. E é claro que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Desde já agradecendo o carinho da sua audiência e convidando você a participar do nosso programa através dos canais de interatividade da Antena Esportiva. Anote aí o nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações para você não perder nenhuma transmissão, nenhum programa aqui no som da Antena Esportiva. Você também pode nos acompanhar pelo Facebook, facebook.com/Rádio AE Esportes, facebook.com/Rádio AE Esportes. Tem também o nosso aplicativo para você nos acompanhar. Você pode baixar o nosso app na loja Google Play e também na Apple Store no seu dispositivo. E você também pode participar do nosso programa através das redes sociais. Pelo Twitter, @se liga na antena, @se liga na antena é o nosso Twitter, e o nosso Instagram é o @Rádio Antena Esportiva. @Rádio Antena Esportiva é o nosso Instagram. Muito bem. Deixa eu mandar um abraço para a galera que participou do nosso programa e que está sempre conosco. O Cícero Albuquerque, advogado cidadão. Ele disse que nos últimos 2 concursos não deu nenhuma coluna do meio. Ele estava se referindo aos concursos 977 e 978 e que no final de semana passado ia ter muitos empates. Também mandando um abraço para o Wellington Queiroz, desejando um bom programa, parabenizando pelo trabalho, e ele disse que perdeu um alô que pediu um alô para o bolão Lotecard. Valeu, Washington, um grande abraço para você e pro bolão Lotecard, sempre ligados no Lotecando aqui no som da Antena Esportiva. Muito bem, neste final de semana vamos ter muitos jogos pela reta final dos campeonatos estaduais, nenhum jogo por Liga Europeia, já que estamos em data FIFA e o pessoal da Caixa Econômica Federal também não colocou os jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo. E a estimativa de prêmio para este final de semana é de R$600 mil. Concurso com prêmio acumulado, porque estamos em concurso final 0. Lembrando que os concursos com final 0 e 5 tem sempre prêmio acumulado. Então, neste final de semana, quem acertar os resultados dos 14 jogos vai embolsar esse prêmio de R$600 mil. E a programação do concurso 980 está aí na sua tela, para você que está no YouTube e também no Facebook da Antena Esportiva. Como eu falei, todos os jogos válidos pelos campeonatos estaduais país afora. Jogo 1, Fluminense e Botafogo. Jogo 2, União Rondonópolis e Cuiabá. Jogo 3, Lagarto e Sergipe. Jogo 4, Confiança e Itabaiana. Jogo 5, Atlético e Cruzeiro. Jogo 6, Camboriú e Figueirense.
Jogo 7, Sampaio Corrêa do Maranhão e Motoclube. Jogo 8, Gama e Ceilândia. Jogo 9, Coritiba e Atlético. Jogo 10, Brusque e Concórdia. Jogo 11, Botafogo Paraibano e Souza. Jogo 12, Brasiliense e Capital. Jogo 13, Maringá e Operário Ferroviário. E jogo 14, Atlético Mineiro e Caldense. Vários jogos por campeonatos estaduais que, até o presente momento, não estavam contemplados nos concursos da Loteca, como os campeonatos maranhense, sergipano e brasiliense. Então, a partir de agora, vamos analisar todos esses 14 jogos aqui no som da Antena Esportiva. Então, fique ligado no Lotecando para quem sabe você faturar essa grana de R$600 mil. Começando pelo jogo 1, que vai ter cobertura total da Antena Esportiva. Você vai poder acompanhar Fluminense e Botafogo no aplicativo, no YouTube e no Facebook Rádio AE Esportes. Domingo, 4 da tarde no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. O Fluminense até aqui no estadual fez 12 jogos com 10 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Botafogo fez 12 jogos com 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. As duas equipes fizeram um jogo de ida da semifinal na última segunda-feira e deu Fluminense. Vitória por 1-0 no Estádio Olímpico Newton Santos, a casa do Botafogo. Nos últimos 5 jogos, o tricolor das Laranjeiras conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Botafogo, do técnico interino Lúcio Flávio, vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante na temporada, o Fluminense jogou 8 vezes com 7 vitórias e 1 derrota. Como visitante, em 2022, o Botafogo fez 5 jogos com 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 49% de chances de vitória para o Fluminense, 31% de chances de empate e 20% de chances de vitória para o Botafogo. Isso porque o Fluminense defende uma invencibilidade de 11 jogos consecutivos no Campeonato Carioca. Além disso, o tricolor defende uma invencibilidade de 8 clássicos seguidos, sem derrota para o Botafogo. Por sua vez, o Botafogo venceu apenas 2 dos últimos 6 jogos pelo Campeonato Carioca. E o Fogão não venceu os 2 últimos jogos que realizou na condição de visitante. Jogo 2, União Rondonópolis e Cuiabá. Sábado, 4h30 da tarde, no estádio Engenheiro Lutero Lopes, pelo jogo de ida da grande final do Campeonato Matogrossense. Muito bem, até o presente momento, o União Rondonópolis fez 13 jogos com 7 vitórias e 6 derrotas, e o Cuiabá, no estadual, fez 11 jogos com 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Mas aí você vai me perguntar, Maicon Santos, por que o União Rondonópolis tem mais jogos que o Cuiabá no campeonato estadual? É porque o Cuiabá se classificou em primeiro lugar na primeira fase e aí já entrou direto na semifinal. Ao contrário do União Rondonópolis, que terminou entre a terceira e a sexta colocações e teve que jogar a fase de quartas de final. No jogo passado, o União Rondonópolis empatou com o Luverdense fora de casa em 1-1, enquanto o Cuiabá bateu o Dom Bosco por 3-0. Nos últimos 5 jogos, o União Rondonópolis conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas. O União vem de 2 vitórias seguidas, assim como o Cuiabá, que nos últimos 5 jogos conseguiu 4 vitórias e 1 empate, vem de uma sequência invicta, o Auriverde da Baixada. Como mandante na temporada, o União Rondonópolis atuou 7 vezes com 5 vitórias e 2 derrotas, enquanto o Cuiabá, como visitante em 2022, nos 7 jogos que fez, conseguiu 4 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. De acordo com as porcentagens, 33% de chances de vitória para o União Rondonópolis, 11% de chances de empate e 56% de chances de vitória para o Cuiabá. Então vamos saber por que o time visitante é o favorito.
União Rondonópolis sofreu apenas uma derrota nos últimos 6 jogos como mandante por todas as competições. Por outro lado, acumula um jejum de 15 jogos sem vitória sobre o Cuiabá, jejum que acontece desde 2014. Já o Cuiabá defende uma invencibilidade de 10 jogos seguidos por todas as competições e a equipe da capital matogrossense venceu 4 dos últimos 6 duelos contra o União Rondonópolis, ou seja, nos últimos 6 duelos foram 4 vitórias do Cuiabá e 2 empates. Jogo 3, Lagarto e Sergipe. Sábado, 4 da tarde, no Barretão, pela rodada 10 do Campeonato Sergipano, a última rodada da fase de classificação. O Lagarto é o vice-líder do Grupo B com 17 pontos e o Sergipe é o vice-líder do Grupo A com 18 pontos. Na rodada passada, o Lagarto empatou sem gols com o Itabaiana fora de casa e o Sergipe, em jogo atrasado que foi realizado neste meio de semana, aplicou 9-0 no Maruinense. Nos últimos 5 jogos, o Lagarto conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, vem de 3 jogos sem conhecer a derrota, enquanto o Sergipe vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante nesta temporada, o Lagarto atuou 5 vezes com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o Sergipe, na condição de visitante, fez 8 jogos com 1 vitória, 3 empates e 4 derrotas. As porcentagens indicam 33% de chances de vitória para o Lagarto, 28% de chances de empate e 38% de chances de vitória para o Sergipe. Portanto, um leve favoritismo para a equipe visitante, visto que o Lagarto sofreu apenas uma derrota nos últimos 6 jogos pelo Campeonato Sergipano e venceu apenas 2 dos últimos 6 jogos contra o Sergipe. Já o Sergipe sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 21 jogos pelo Campeonato Sergipano e acumula um jejum de 7 jogos sem vitória como visitante por todas as competições. Lembrando que neste primeiro semestre o Sergipe disputou a Copa do Nordeste. Jogo 4, Confiança e Itabaiana. Sábado, 4 da tarde, no Batistão, pela rodada 10 do Campeonato Sergipano. O Confiança é o terceiro colocado do Grupo B com 17 pontos e o Itabaiana é o líder do Grupo A com 23 pontos, já está classificado para as semifinais. Na rodada passada, as duas equipes ficaram no empate em 0-0. O Confiança ficou na igualdade com o Gloriense fora de casa e o Itabaiana empatou com o Lagarto em casa. Nos últimos 5 jogos, o Confiança conseguiu 2 vitórias e 3 empates, já o Itabaiana vem de 3 vitórias e 2 empates, ou seja, 2 equipes que já estão com uma sequência invicta. Como mandante nesta temporada, o Confiança fez 5 jogos com 2 vitórias e 3 empates, ainda não perdeu atuando em casa, enquanto o Itabaiana, como visitante, fez 5 jogos com 4 vitórias e 1 derrota. As probabilidades indicam 24% de chances de dar coluna 1, ou seja, de vitória do Confiança, 39% de chances de empate e 37% de chances de vitória para o Itabaiana. Isso porque o Confiança defende uma invencibilidade de 9 jogos seguidos pelo Campeonato Sergipano e acumula um jejum de 3 jogos sem vitória como mandante em duelos contra o Itabaiana. Por sua vez, o Itabaiana vem de 4 vitórias consecutivas como visitante e venceu apenas 2 dos últimos 13 duelos contra o Confiança pelo Campeonato Sergipano. Jogo 5, Atlético e Cruzeiro. Sábado, 4h30 da tarde, no Mineirão, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro. O Atlético, em todo o campeonato, fez 12 jogos com 8 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, mesma campanha do Cruzeiro.
8 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Os dois times fizeram o jogo de ida das semifinais no meio de semana e deu Cruzeiro 2-0 atuando no Mineirão. Nos últimos 5 jogos, o Atlético conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Cruzeiro vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Atlético conseguiu 6 jogos, 5 vitórias e 1 derrota, enquanto o Cruzeiro, como visitante, em 7 jogos, conseguiu 5 vitórias e 2 derrotas. As probabilidades indicam 37% de chances de vitória para o Atlético, 22% de chances de empate e 41% de chances de vitória para o Cruzeiro. O Atlético vem de 5 vitórias consecutivas na condição de mandante. Só que o jogo da semifinal, o jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro não vai ser no estádio Joaquim Portugal, lá em São João del Rei, e sim no Mineirão. Então pode ser que esse retrospecto recente do Atlético caia por terra. Além disso, o Atlético jamais venceu o Cruzeiro na história do duelo. Por outro lado, o Cruzeiro venceu 4 dos últimos 6 jogos como visitante por todas as competições, e a Raposa foi derrotada nos 2 últimos jogos como visitante pelo Campeonato Mineiro. Vale também dizer que o Cruzeiro joga como visitante no Mineirão. Ou seja, pode ser que essa desvantagem caia também por terra neste jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro. Jogo 6. Camboriú e Figueirense. Sábado, 5h30 da tarde, no estádio Eduardo Zeferino, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Catarinense. O Camboriú até agora fez 14 jogos no Campeonato Estadual, com 7 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Já o Figueirense fez 14 jogos com 5 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. As duas equipes fizeram o jogo de ida das semifinais no meio de semana e deu coluna do meio, 1-1. As duas equipes se enfrentaram no estádio Orlando Scarpelli. Nos últimos 5 jogos, as duas equipes vêm de uma sequência invicta. O Camboriú fez 2 vitórias e 3 empates nos últimos 5 jogos, enquanto o Figueirense vem de apenas 1 vitória e 4 empates. Como mandante nesta temporada, o Camboriú fez 6 jogos e venceu todos eles. Já o Figueirense, como visitante, fez 8 jogos com 1 vitória, 4 empates e 3 derrotas. As probabilidades indicam 35% de chances de vitória para o Camboriú, 41% de chances de empate e 24% de chances de vitória para o Figueirense. Vamos saber o porquê disso. O Camboriú defende uma invencibilidade de 7 jogos no Campeonato Catarinense. São 7 jogos sem derrota para a equipe do interior de Santa Catarina, que sofreu apenas 1 derrota nos últimos 10 jogos pelo Campeonato Catarinense. Faz uma belíssima campanha a equipe do Camboriú. Já o Figueirense defende uma invencibilidade de 8 jogos seguidos por todas as competições e venceu apenas 1 dos últimos 13 jogos como visitante pelo Campeonato Catarinense. Portanto, uma série horrível da equipe da capital de Santa Catarina no Campeonato Estadual, atuando como visitante. Jogo 7 é o clássico maranhense entre Sampaio Corrêa e Motoclube. Sábado, 6 da tarde, no Castelão, em São Luís, pela rodada 3 da segunda fase do Campeonato Maranhense. O Sampaio Corrêa é o terceiro colocado do Grupo A com 1 ponto ganho e o Motoclube é o vice-líder do Grupo B com 4 pontos ganhos. Como vocês podem perceber na tela, o Sampaio Corrêa tem um jogo a menos que os principais rivais. Na rodada passada, a Bolívia Querida empatou em 2-2 com o Cordino e o Motoclube bateu o Juventude em casa por 3-1. Nos últimos 5 jogos,
O Sampaio Corrêa acumulou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já são 3 jogos seguidos sem conhecer a vitória, enquanto o Motoclube vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Motoclube vem de 3 jogos sem saber o que é derrota. Como mandante na temporada, o Sampaio Corrêa atuou 8 vezes, com 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Motoclube, como visitante, fez 6 jogos com 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. As porcentagens indicam 44% de chances de vitória para o Sampaio Corrêa, 27% de chances de empate e 29% de chances de vitória para o Motoclube. Isso porque o Sampaio Corrêa está invicto no Campeonato Maranhense. 6 jogos, 5 vitórias e 1 empate. Além disso, a Bolívia Querida vem de 3 vitórias seguidas em clássicos contra o Motoclube. Já o Motoclube venceu apenas 3 dos últimos 10 jogos como visitante por todas as competições. E a equipe rubro-negra venceu 4 dos últimos 10 clássicos contra o Sampaio Corrêa. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalinho e na volta tem a análise dos jogos de 8 a 14 do concurso 8980 da Loteca, que vai pagar um prêmio estimado em R$600 mil para quem gabaritar, para quem acertar todos os 14 jogos. Não saia daí, voltamos já já. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Esportes. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena. Maicon Santos. Não falei que era rapidinho? Já estamos de volta com o Lotecando aqui no som da Antena Esportiva, sempre conectando as suas emoções. Vamos retomar então a nossa série de análises, recomeçando pelo jogo 8, Gama e Ceilândia. Domingo, 3h30 da tarde, na Serra do Lago, pela rodada 5 da segunda fase do Campeonato Brasiliense. O Gama é o último colocado da segunda fase com 0 ponto e o Ceilândia é o líder com 10 pontos ganhos. Na rodada do final de semana, o Gama perdeu para o arquirrival brasiliense por 4-0 e visita o Jacaré nesta quinta-feira. Já o Ceilândia já completou a rodada deste meio de semana e venceu o Capital em casa por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o Gama conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas. O Gama vem de 3 derrotas de forma consecutiva, enquanto o Ceilândia vem de 4 vitórias e 1 empate. Essas 4 vitórias são consecutivas. Como mandante em 2022, o Gama acumulou 7 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, enquanto o Ceilândia, como visitante, fez 7 jogos e acumulou 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. As porcentagens indicam 33% de chances de vitória para o Gama, 22% de chances de empate e 45% de chances de vitória para o Ceilândia. Vamos às dicas. O Gama venceu apenas 4 dos últimos 10 jogos como mandante por todas as competições. Além disso, o Gama venceu 5 dos últimos 10 duelos como mandante contra o Ceilândia. Já o Ceilândia sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 10 jogos como visitante pelo Campeonato Brasiliense e o Ceilândia vem de 4 vitórias consecutivas em duelos contra o Gama. Jogo 9, Coritiba e Atlético. Domingo, 4 da tarde, no Couto Pereira, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paranaense. Muito bem, o Coritiba neste campeonato estadual fez 14 jogos com 9 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, enquanto o Furacão fez 14 jogos com 6 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. As duas equipes se enfrentaram no jogo de ida da semifinal neste meio de semana,
e deu coxa branca por 2-1 em plena Arena da Baixada, casa do Atlético. Nos últimos 5 jogos, o Coritiba conseguiu 4 vitórias e 1 empate, o Coxa vem de 3 vitórias de forma consecutiva, enquanto o Furacão vem de 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante na temporada, o Coritiba fez 6 jogos com 4 vitórias e 2 empates, ainda não perdeu no Alto da Glória nesta temporada, enquanto o Atlético, como visitante, fez 6 jogos com 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. De acordo com as porcentagens, 44% de chances de vitória para o Coritiba, 33% de chances de empate e 23% de chances de vitória para o Atlético. Vamos saber o porquê. O Coritiba sofreu apenas 1 derrota nos últimos 12 jogos pelo Campeonato Paranaense. Além disso, o Coxa vem de 4 vitórias consecutivas pelo Campeonato Estadual. Já o Atlético sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 13 jogos pelo Campeonato Paranaense e venceu apenas 3 nos últimos 10 clássicos como visitante contra o Coritiba. Jogo 10, Brusque e Concórdia. Domingo, 4 da tarde, no Augusto Bauer, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Catarinense. Muito bem, o Brusque no estadual fez 14 jogos com 8 vitórias, 5 empates e 1 derrota, enquanto o Concórdia fez os mesmos 14 jogos com 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. As duas equipes fizeram o jogo de ida da semifinal no meio de semana e o Brusque venceu fora de casa por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Brusque conseguiu 2 vitórias e 3 empates, enquanto o Concórdia vem de 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante na temporada, o Bruscão fez 7 jogos com 4 vitórias e 3 empates, ainda não perdeu atuando no Augusto Bauer, enquanto o Concórdia, como visitante, fez 6 jogos com 4 vitórias e 2 derrotas. As probabilidades indicam 39% de chances de vitória para o Brusque, 40% de chances de empate e 21% de chances de vitória para o Concórdia. Isso porque o Brusque sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 27 jogos pelo Campeonato Catarinense. Além disso, o Brusque defende uma invencibilidade de 11 jogos seguidos pelo Campeonato Catarinense. Já o Concórdia venceu apenas 1 dos últimos 8 duelos contra o Brusque. E o Concórdia, como visitante, jamais venceu o Brusque na história do duelo. Jogo 11, Botafogo Paraibano e Souza. Domingo, 4 da tarde, no Almeidão, pela rodada 8 do Campeonato Paraibano. O Botafogo é o líder do Grupo A com 8 pontos e o Souza também ocupa, na verdade o Botafogo Paraibano é o segundo colocado do Grupo A com 8 pontos ganhos e o Souza, sim, é o líder do Grupo A com 11 pontos ganhos. Portanto, vamos tratar de corrigir aí a informação incorreta. O Botafogo Paraibano, na rodada passada do Campeonato Estadual, venceu o Alto Esporte por 1-0, enquanto o Souza empatou com o Atlético Cajazeiras em 0-0. O último jogo das duas equipes foi pela Copa do Nordeste. O Botafogo Paraibano, pelas quartas de final, empatou com o Náutico em 1-1 e foi eliminado nos pênaltis, enquanto o Souza se despediu na fase de grupos, empatando em 0-0 fora de casa com o Atlético Alagoinhas. Nos últimos 5 jogos, o Belo conseguiu 2 vitórias e 3 empates, já o Souza vem de 3 vitórias e 2 empates. Duas equipes com uma sequência recente de invencibilidade. Como mandante na temporada, o Botafogo Paraibano, em 9 jogos, conseguiu 4 vitórias e 5 empates, ainda não perdeu atuando em casa. Já o Souza, como visitante, em 2022, fez 5 jogos, com 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Na verdade, não foram 5 jogos, não. O Souza fez aí 10 jogos na condição de visitante. Outra informação que a gente vai tratar
de corrigir agora na sua tela. De acordo com as porcentagens, 29% de chances de vitória para o Botafogo paraibano, 39% de chances de empate e 31% de chances de vitória para o Souza. Por que disso? O Botafogo paraibano defende uma invencibilidade de 12 jogos seguidos no Campeonato Paraibano e defende uma invencibilidade de 11 jogos seguidos por todas as competições. Por outro lado, o Souza defende uma invencibilidade de 6 jogos consecutivos no Campeonato Paraibano e o time do interior venceu apenas 3 dos últimos 25 duelos contra o Botafogo paraibano. Jogo 12, Brasiliense e Capital. Domingo, 4 da tarde, no Abadião, pela rodada 4 da segunda fase do Campeonato Brasiliense. O Jacaré é o líder com 7 pontos ganhos e o Capital é o terceiro com 3 pontos ganhos. Na verdade, eu vou corrigir a informação da classificação do Brasiliense, da posição do Brasiliense na tabela, porque com a vitória do Ceilândia ontem para cima do Capital, o Brasiliense caiu para a segunda posição. No final de semana, o Brasiliense goleou o Gama por 4-0 e nesta quinta-feira volta a jogar contra o Gama, desta vez em casa. Já o Capital enfrentou o Ceilândia neste meio de semana e perdeu fora de casa por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o Jacaré conseguiu 2 vitórias e 3 empates, enquanto o Capital vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. O Capital vem de 3 derrotas de forma consecutiva. Como mandante na temporada, o Brasiliense atuou 6 vezes com 5 vitórias e 1 empate. Já o Capital, em 2022, atuando fora de casa, fez 6 jogos com 4 vitórias e 2 derrotas. Amplo favoritismo para o Brasiliense. 72% de chances de vitória para o Jacaré, 5% apenas de chance de empate e 23% de chances de vitória para o Capital. O Brasiliense defende uma invencibilidade de pelo menos 10 jogos como mandante por todas as competições. Isso já vem desde a Série D do ano passado. Além disso, o Brasiliense venceu todos os 6 duelos como mandante contra o Capital em toda a história. Já o Capital sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 10 jogos como visitante pelo Campeonato Brasiliense, incluindo jogos da temporada passada, e o Capital jamais venceu o Brasiliense na história do duelo. Jogo 13, Maringá e Operário Ferroviário. Domingo, 6 da tarde, no Willie Davis, pela semifinal do Campeonato Paranaense, jogo de volta. O Maringá até agora fez 13 jogos no estadual, com 8 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, enquanto o Operário Ferroviário fez 13 jogos com 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. As duas equipes vão se enfrentar nesta quinta-feira pelo jogo de ida lá no estádio do Operário Ferroviário, Germano Kruger, em Ponta Grossa, mas no final de semana, pelo jogo de volta das quartas de final, o Maringá aplicou 5-0 no Futebol Clube Cascavel, enquanto o Operário Ferroviário venceu em casa o São Joséense por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Maringá conseguiu 4 vitórias e apenas 1 derrota. Já o Operário Ferroviário vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Maringá fez 6 jogos com 5 vitórias e 1 empate, ainda não perdeu atuando no Willie Davis, enquanto o Fantasma, como visitante em 2022, fez 7 jogos com 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. As probabilidades indicam o favoritismo para o Maringá, com 56% de chances, contra 31% de chances de empate e 13% de chances de vitória para o Operário Ferroviário. Vamos às dicas. O Maringá sofreu apenas 1 derrota nos últimos 6 jogos pelo Campeonato Paranaense. E o Maringá jamais perdeu atuando em casa contra o Operário Ferroviário. Já o Fantasma, o Operário Ferroviário,
vem de 2 derrotas consecutivas como visitante por todas as competições e o Operário venceu apenas 3 dos últimos 8 duelos contra o Maringá. Jogo 14, Atlético Mineiro e Caldense. Domingo, 6 da tarde no Mineirão, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro. O Galo, até agora no estadual, fez 12 jogos com 10 vitórias, um empate e uma derrota. Já a Caldense, em 12 jogos, conseguiu 6 vitórias e 6 derrotas. As duas equipes, neste meio de semana, se enfrentaram pelo jogo de ida da semifinal e o Atlético Mineiro venceu por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Galo do técnico Antônio Turco Mohamed conseguiu 5 vitórias. Já a Caldense vem de 2 vitórias e 3 derrotas. 3 derrotas nos últimos 3 jogos. Como mandante na temporada, o Atlético Mineiro fez 6 jogos com 5 vitórias e 1 empate. Ainda não perdeu atuando em casa nesta temporada. Enquanto a Caldense, como visitante em 2022, fez 5 jogos com 3 vitórias e 2 derrotas. As probabilidades indicam 59% de chances de vitória para o Atlético Mineiro, 18% de chances de empate e 23% de chances de vitória para a Caldense. Vamos às dicas. O Atlético Mineiro defende uma invencibilidade de 13 jogos seguidos como mandante pelo Campeonato Mineiro. Além disso, o Galo vem de 7 vitórias consecutivas no Campeonato Estadual. Já a Caldense venceu 3 dos últimos 6 duelos, ou seja, metade contra o Atlético Mineiro. E a equipe de Poços de Caldas venceu apenas 2 dos últimos 9 duelos como visitante contra o Atlético Mineiro. Muito bem, encerramos por aqui as nossas análises. Vamos repassar para você a programação do concurso 980, valendo o prêmio estimado em R$600 mil para quem acertar os 14 jogos. Jogo 1, Fluminense e Botafogo. Jogo 2, União Rondonópolis e Cuiabá. Jogo 3, Lagarto e Sergipe. Jogo 4, Confiança e Itabaiana. Jogo 5, Atlético e Cruzeiro. Jogo 6, Camboriú e Figueirense. Jogo 7, Sampaio Correia e Motoclube. Jogo 8, Gama e Ceilândia. Jogo 9, Coritiba e Atlético. Jogo 10, Brusque e Concórdia. Jogo 11, Botafogo Paraibano e Souza. Jogo 12, Brasiliense e Capital. Jogo 13, Maringá e Operário Ferroviário. E jogo 14, Atlético Mineiro e Caldense. As apostas serão fechadas neste sábado às 2 da tarde. Este é o prazo para você se dirigir a uma casa lotérica ou até mesmo aos canais online das loterias Caixa para fazer a sua aposta. O preço da aposta mínima nas casas lotéricas custa R$3. O preço da aposta mínima nos canais online das loterias Caixa custa R$30. Isso porque você precisa utilizar cartão de crédito. E se você quiser saber os preços de outras combinações de aposta da loteca, é só você consultar o mural da casa lotérica mais próxima de você ou acesse o site loterias.caixa.gov.br. Repetindo, loterias.caixa.gov.br. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que a gente possa te ajudar a alcançar a meta de marcar 14 pontos neste concurso, valendo aí o prêmio de R$600 mil. Aproveite que o prêmio está acumulado. Muito bem, estamos encerrando mais um Lotecando, agradecendo o carinho da sua audiência. Mande a sua mensagem, mande a sua participação que a gente vai ler no próximo programa com muito carinho. E convido você a acompanhar a Antena Esportiva neste final de semana. Como você viu no jogo 1, vamos transmitir Fluminense e Botafogo, que é o jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. E vamos também trazer outras emoções do esporte aqui no som da Antena Esportiva. Fique ligado no nosso YouTube, no Facebook Rádio AE Esportes e no nosso aplicativo. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente.
Vamos dar um basta à violência contra a mulher. Denuncie os casos de feminicídio ligando para o telefone 180. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Esportes. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.